de direito, eu sei que são nulas as condenações e as perseguições, sem dizer que são culpados ou inocentes todos os envolvidos, mas porque não há devido processo legal e porque só o STF que promove a falta do devido processo legal, se é ele que tem que anular e ele não vai anular, a anistia seria o único caminho e, na verdade, seria uma anistia para eles, ministros do STF. Isso que eu vou dizer para vocês me causa orgulho. Me causa orgulho porque, apesar de eu me achar idiota de ter ido a todas as manifestações em prol da anistia, me acho idiota. Por quê? Porque ver os políticos que lá vi, e essa daqui é a minha independência partidária, tá, Holliday? Porque eu fui à manifestação pela anistia, por humanidade e por juridicidade. Porque, enquanto professor de direito, eu sei que são nulas as condenações e as perseguições, sem dizer que são culpados ou inocentes todos os envolvidos, mas porque não há devido processo legal e porque só o STF que promove a falta do devido processo legal, se é ele que tem que anular e ele não vai anular, a anistia seria o único caminho. E, na verdade, seria uma anistia para eles, ministros do STF, e não para as vítimas do STF. Quando, em uma dessas manifestações, eu encontrei com uma pessoa que eu nunca fui com a cara, nunca gostei, sempre achei um sujeito da pior qualidade, que é o senador Sérgio Moro, do estado do Paraná. Eu fui considerado comunista, lulista, de 2017 a 2021, a 2020, porque, para mim, o Moro, ele inventou esta merda que agora está sendo aplicada pelo Alexandre, só que o Moro era de primeira instância. O Alexandre é muito pior, porque depois dele não há a quem recorrer. Não há, a não ser o magnífico Tribunal Federal, que vai às sextas aqui no pavio curto. Mas o Moro, que foi eleito senador, e eleito senador não podendo ser eleito, caçaram o Deltan sem motivo justo. Agora, o Sérgio Moro, que tinha motivo justo para ter a sua eleição anulada, continua lá. Por quê? Porque ele aprendeu a babar o ovo de quem está no poder. Por que o Sérgio Moro não devia ser senador? Porque ele ultrapassou em muitos gastos de campanha eleitoral. Existe parâmetro para gasto de pré-campanha. E no gasto de pré-campanha, que foi uma pré-campanha para presidente, ele já ultrapassou o limite da pré-campanha para um senador e, fazendo a campanha para senador, gastou-se barbaramente, inclusive alegações nos autos que nunca foram respondidas. Sérgio Moro ligando para o partido falando, olha, preciso de dinheiro. Rola uma nota de palestra sem dar palestra? E assim ele ganhava dinheiro. Isso está nos autos. Mas isso ninguém nunca respondeu. Isso nunca vai a julgamento, porque ele aprendeu, né, a afagar os poderosos. Inclusive o Flávio Dino. Quando ele chegou no Senado, falou, nossa, agora está o Sérgio Moro, jurista, herói nacional, vai enquadrar o Flávio Dino com suas perguntas fulminantes na sabatina. Ô, Flávio Dino, você vai manter aberta a sua conta no Twitter? E é isso. E olha aí o presentaço que o Sérgio Moro deixou. Ontem o Paulo Gonetti tomou um danete e solicitou ao STF a retomada das investigações sobre interferência de Jair Bolsonaro na Polícia Federal durante o seu governo. O pedido, direcionado a Alexandre de Moraes, relator do caso, propõe que a Polícia Federal realize novas diligências com foco na conexão dessa apuração com outras investigações relacionadas à chamada ABIN paralela, suposta estrutura clandestina montada na ABIN. O inquérito foi aberto em 2020 a pedido de Sérgio Moro, que à época comandava o Ministério da Justiça, momento em que Sérgio Moro acusou Bolsonaro de tentar interferir no comando da Polícia Federal
para obter informações sigilosas sobre investigações envolvendo o presidente e seus familiares e também aliados. Moro apontou que a substituição do diretor-geral da PF, Maurício Valeixo, teria como objetivo central garantir acesso a dados sigilosos, o que a lei proíbe, pelo menos proibia à época. Na época, a Vice-Procuradoria-Geral, Lindor Araújo, recomendou o arquivamento do caso, afirmando não haver prova suficiente para sustentar a acusação. E a lei brasileira diz que, quando o Ministério Público, e a Lindora é do Ministério Público, solicita o arquivamento, deve ser arquivado. Mas aí vem este pervertido juridicamente do Paulo Gonet e subverte a lei com base na loucura de Sérgio Moro. Palmas para Sérgio Moro. Bate palma para ele, Holliday, você que gostava dele. É verdade, eu era fã. Tem uma curiosidade interessante, né? Quando eu fiz as pazes com o Bolsonaro, um dos vídeos que mais circulou no Twitter era um vídeo meio bravo, mais bravo, xingando o Bolsonaro, falando que ele era corrupto, isso e aquilo. E o que eu já falei isso algumas vezes, mas muita gente não sabe. Eu fiz aquele vídeo logo depois do Moro denunciar o Bolsonaro por interferir na PF. Aí passaram-se alguns meses e tal, e aí ficou aquela expectativa, muita gente vai lembrar, porque vai vir o vídeo da reunião, essa reunião vai provar que o Bolsonaro tentou interferir, acabou pro Bolsonaro, o Moro, sujeito honesto, denunciou. Aí veio o vídeo da reunião. Tinha nada. Tinha o Bolsonaro falando os palavrões de sempre, tal, não sei o quê. E ali eu percebi a injustiça que eu tinha feito com o Bolsonaro. Isso foi a altura de 2021 para 2022. E ali eu passei a reavaliar tudo, né? A analisar as coisas com mais calma, com frieza. E ali o Moro perdeu a credibilidade para mim. E eu acredito que perdeu a credibilidade para muita gente, para boa parte do eleitorado, né? Foi como realmente tem aquele ditado, né, clássico e quase que já sem sentido, de caiu a máscara. Mas para mim esse é o retrato perfeito de alguém que caiu a máscara, pelo menos na minha concepção. Eu admirava muito Sérgio Moro, discordava radicalmente do Pavinato com todas as suas críticas, falava que absurdo, um homem representa a justiça. E aí eu percebi que era um completo idiota. E as consequências da idiotice dele ainda perduram, tá vendo? Bastou o Moraes mandar um ofício também que o Bolsonaro, uma vez, encontrou o Sérgio Moro no aeroporto, bateu continência para ele, isso antes do Bolsonaro ser presidente, tá ok? Ele encontrou o Sérgio Moro no aeroporto, bateu continência e o Sérgio Moro cagou para o Bolsonaro. É verdade. Categoricamente cagou para o Bolsonaro. E está no processo, minha gente. Olhem no processo as notas que dão base para o dinheiro que o Sérgio Moro recebeu. Vejam as notas de palestra que o Podemos da Renata Abreu, que vai sair candidata a senadora. Eu não sei se vocês sabem, a Renata Abreu deu uma recalchutada agora. Fez a Joyce Hasselman. Renata Abreu recalchutou inteira. Projeto Ângela Bismarck / Joyce Hasselman. Renata Abreu se recalchutou. É que a Renata Abreu, para dizer, é a dona do Podemos. Da mesma maneira que o Ciro Nogueira é dono do PP, que o Valdemar é dono do PL, a Renata Abreu é dona do Podemos. O dinheiro que o dinheiro do Podemos é nosso. Da mesma maneira que o dinheiro do PT é nosso, que o dinheiro do PP, do PL, é dinheiro nosso. É dinheiro nosso que é desviado para os chamados fundo partidário e fundo eleitoral. Que foi uma moda inventada pelo Barroso. Porque até então, a gente tinha o fundo partidário, mas não tinha o fundo eleitoral. Aí o Barroso disse que as eleições só podiam ser concorridas honestamente e democraticamente se não houvesse dinheiro de empresas privadas nas eleições. E quando o Barroso propôs isso, Gilmar Mendes foi contra.
E o Gilmar Mendes brifou o finado Reinaldo Azevedo na época a dizer o seguinte, que essa proposta que o Barroso defendia com tanta ênfase, ela possibilitaria o narcotráfico dominar a política do Brasil. Mas depois que ela foi aprovada, ninguém nunca mais falou por que o narcotráfico controlaria a política brasileira. Eu não sei por quê. Fica aqui a minha pergunta ao finado Reinaldo Azevedo. Quem for a mesas espíritas pode perguntar a ele por mim. Mas o fato é que hoje a gente tem essa estrovenga de dinheiro nosso desviado para fundo partidário e fundo eleitoral, para a gente ter gente desse tipo. Eu queria muito que a Renata Abreu explicasse ao povo brasileiro, não a sua recalchutagem completa, mas por que o Sérgio Moro recebeu dinheiro para dar palestra que nunca deu? E ele ainda é senador. E vai ficar mais 4 anos senador. Só porque ele faz balangandã com o povo que está no poder? Eu não consigo aceitar uma coisa dessa. Não consigo aceitar. Não consigo aceitar tanta coisa. Mas eu tenho que engolir. Afinal de contas, se quem tem foro privilegiado, se quem tem foro privilegiado, não, que foro privilegiado hoje é só para quem está no balangandã do poder. Como eu não tenho imunidade parlamentar, sendo que nem o parlamentar que tem imunidade parlamentar tem imunidade para lamentar, eu lamento mesmo sem ter imunidade, então eu chego aqui ao meu limite. Chego aqui ao meu limite. Nós temos, olha que loucura, Holliday. O homem que se notabilizou por prender o Lula vai se notabilizar por prender o Bolsonaro? Essa é a pergunta. Isso é bem triste. Bem triste. Será que isso vai acontecer? Não lo sappiamo. Não lo sappiamo. São 21h04, Holliday. Quero agradecer a sua presença aqui no Pavio Curto. Muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês pela audiência. Vocês que nos assistem, não esqueçam de deixar o seu like, o seu joinha, a sua curtida. Isso é... E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal. Pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.